Tô nervosa, gente! Para com isso. Nervosa por quê? Tô nervosa. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre. Hoje eu tô aqui com um grande nome do hipismo brasileiro. Bem-vindo, Cezinha. Muito obrigado. Se apresenta pra gente o que você é e o que você faz. Bom, o meu nome é César Almeida, sou um cavaleiro, resido em São Paulo, capital. Já estou no esporte já há algum tempo, né? Já há mais de 40 anos, e comecei a praticar esse esporte jovem no Colégio Militar no Rio de Janeiro. Meu pai na época me deu bastante força e eu já gostava de cavalo, enfim, acabei conhecendo o esporte um pouquinho ali no Exército. Então você começou quando você era bem jovem? Naquela época você não começava tão jovem, né? Eu já, lógico, já montava um pouco a cavalo quando bem criança e tudo, mas eu comecei com 16 anos no Colégio Militar no Rio. E aí que eu conheci o esporte, aí que eu fiquei sabendo que era o hipismo. E aí encantei com aquilo e realmente o Exército te dá um suporte grande, naquela época maior ainda. Ele tinha uma estrutura de esporte grande e eu acabei me adaptando bem ao cavalo, ao hipismo, e tive lá grandes amigos e grandes nomes ali para poder me ajudar a seguir a carreira. Legal. E quando é que você percebeu que você queria fazer isso para a sua vida? Então, eu acho que logo de cara, viu? Porque eu sempre fui muito, no colégio militar, então, muito apaixonado e queria só saber de cavalo e gostava realmente, como eu te falei, comecei a conhecer o esporte, para mim era uma novidade, né? Para mim era cavalo de fazenda, cavalo de hotel, aquela coisa toda. E lógico, no primeiro ano eu já comecei a me identificar bem com isso. Meu pai me deu um suporte, me deu um cavalo bom. Aí eu tinha um amigo, na época o Sargento Batista, que ainda está vivo até hoje, e ele me deu uma ajuda boa e um cavalo também muito bom. E começo de carreira é isso, você depende de cavalo, né? Cavalo de qualidade, você acaba tendo bons resultados, e foi isso que aconteceu. E você acha que nesses 40 anos que você está no esporte, o esporte mudou muito? Mudou muito. Mudou em que muito. sentido? Não, mudou muito. Logicamente, a criação, nossa criação mudou, né? Muito. A gente tem. Antigamente você não tinha essa qualidade de cavalo que você tem hoje, e a tendência é você ter cada vez mais essa qualidade. Para você ter ideia, o meu primeiro cavalo foi um puro sangue inglês. Meu pai comprou no Jockey. E depois, por muitos anos, eu fiquei saltando e montando cavalos puro sangue ingleses. E aí depois, logicamente, foi adaptando, aí saiu o BH, a criação nova, e aí a gente foi tendo um pouquinho esse conhecimento, e aí sim, a gente começou a ter alguma qualidade de cavalos. E aí depois, quando eu me profissionalizei realmente, comecei a montar em alguns manejes, ou aras, ou equipes, e aí comecei a conhecer um pouco mais da qualidade de cavalo. E você acha que o nível das provas tem mudado alguma coisa desse tempo para cá também? Muito. Você pode dar exemplos concretos do que mudou, o que aconteceu? Não, primeiro que para você ver que na minha época ali, quando eu comecei, nós estamos falando A isso gente ainda está na sua época. Você ainda verdade. está vivo e dando aula. É verdade, na época jovem, né? Mas ali a prova mais alta que tinha, o grande prêmio lá, era em 40, né? Então tinha uma categoria que agora voltou até, que é a sênior especial, que era uma categoria de 1,30 m, 1,25 m, 1,30 m. Então você vê que isso mudou. Hoje você já tem as provas de qualidade realmente. Você tem aí, acho que no Brasil aqui pelo menos, você tem 6 provas grandes de 1,60 m, né? Já de um nível bom, com cavalos de qualidade para poder saltar isso, e logicamente a quantidade de esportistas, né? Você vê que a coisa aumentou, as escolas aumentaram. Sim. E eu acompanhei isso bastante, né? Teve uma fase, por exemplo, da federação que, enfim, eles não deram tanta importância à escola, a escola caiu um pouquinho, aí abriu um pouquinho uma situação ali para o Vale do Paraíba, onde teve a VAP, e aí depois
depois a Federação de São Paulo voltou novamente, aí agregou tudo e a escola realmente deu uma crescida muito grande. Então a evolução do esporte, logicamente, ela depende da base, e aí você tem a escola hoje como, não sei se você sabe, mas o Campeonato Brasileiro de Escola é praticamente 1000 pessoas. É muito grande. É muito grande, né? Então isso vai te dando um leque muito grande de atletas, e obviamente esses atletas eles precisam de cavalos, e aí a criação aumentando, você tendo a qualidade, cada vez todo mundo querendo criar mais qualidade, e vai muito, logicamente, na experiência toda dos cavalos europeus, e é onde você vai buscar bons garanhões, boas matrizes, e boa criação, alimentação cada vez melhor. Então o esporte mudou muito, 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 muito. E você falou que o Brasileiro de Escolas é um dos maiores campeonatos que a gente tem no Brasil hoje. Só que eu acho que a gente não vê essas crianças que elas começam na escola, elas não continuam depois que elas saem ali do 90. O que você acha que acontece? Você tem essa percepção também? Tenho. O que acontece um pouco é o seguinte, que acabou ficando muito grande, né? Muito grande. Então, obviamente, quando você tem muito mais gente, você tem um número menor que se mantém no esporte, né? Agora, são fases disso, acontece pelo mundo inteiro, são fases, na Argentina inclusive aconteceu muito isso, né? De você acabar tendo muitos atletas, e aí com essa adaptação as pessoas vão conhecendo um pouquinho na sua idade, e aí vendo a sua necessidade. A escola, querendo ou não, ela acabou ficando um pouco mais comercial também. Então, as escolas, eles querem ficar com os alunos mais tempo ali, até para você manter mais os clientes e tudo, porque a partir do momento que você compra o cavalo polêmico isso, hein? Polêmico. É polêmico. Isso é polêmico. Porque a partir do momento que você vai, você vira o proprietário, a escola tem que dar condição de você ter esse proprietário. Então, o que acontece? A escola te dá toda a condição de você fazer o esporte. A evolução tem que ser dali para frente. E muitas vezes, eu vou te falar, as pessoas querem ficar na escola, porque é mais barato. Não tenha dúvida que é mais barato. Você vai ter um cavalo onde você divide com várias pessoas, Sim. tem um custo menor, entendeu? A partir do momento que você tenha realmente o seu cavalo, você vira um proprietário, você tem que estar numa hípica, ou sócio de um clube, ou alguma coisa, e você tem um gasto maior. Sim. Então eu acho que aí você já consegue diminuir um pouquinho, achatar um pouquinho, né, essa curva que a gente tem ali para o final, entendeu? Mas eu te garanto que a todo ano vem cada vez mais atletas, ficam mais atletas, e vindo justamente da escola, porque eles começam a se interessar e começam a ter essa condição. Tanto isso, que eu vou te dar esse exemplo agora, são a quantidade de cavalos vendidos em leilões. Sim. Os leilões, isso virou um absurdo, né? De tanto cavalo, tanto leilão. Muitos leilões com muitos cavalos e todos super aproveitamento, né? E há um ano, a questão de um ano, talvez um ano e meio, começou agora um leilão de cavalos mais prontos, né? Cavalos que também está um sucesso. Quer dizer, o que quer dizer isso? Que você tem realmente mercado, você tem... Vende embrião, vende potro, vende cavalo pronto, vende tudo. Vende tudo. E o aras, como alguns aras grandes, acabam tendo ali uma carteira grande, e você pode comprar cavalo a qualquer momento, e cria-se de tudo. Né, do cavalo, porque é importante. Já pensou se todo ar só criasse o cavalo craque, como é que seria a escola? Né? Então você cria de tudo, desde o cavalo que é craque de escola, que é craque de categoria, e que é craque também para alta performance. E obviamente a dificuldade disso no mundo inteiro, de você criar realmente o cavalo especial, o cavalo, né, que todo mundo chama de olímpico, né? Essa é uma dificuldade para todo mundo, e é o que todo mundo sonha. Com certeza. Mas eu acho também que a gente está vivendo um momento de ascensão no esporte, né, por causa disso, porque tudo meio que, como é que é a palavra? Se tornou mais acessível. Tudo bem, ao mesmo tempo que ter um cavalo é caro, continua sendo caro. Só que a procura por lugares para estabular o meu cavalo perto da minha casa cresceu também. Exatamente. Mas você falou uma coisa super interessante, entendeu? Que eu digo bastante. Você chega na Europa, em qualquer lugar tem cavalo.
a cultura do europeu é cavalo. Eu já montei, eu cheguei já a experimentar cavalo, por exemplo, na Holanda, que eu cheguei numa cidade, não tinha lugar. Aí eu cheguei lá, abrimos, batemos lá, a pessoa abriu a porta, vamos montar. Tá bom, chego lá no quintal da pessoa, tem 4 cocheiras. Você não é a primeira pessoa a me falar isso. Aí eu falei, gente, mas e aí, eu vou montar onde? Na garagem do carro? Não, não, a gente vai no parque. Aí eles encilham, não tem funcionário, quem encilha são os filhos, né, a esposa, enfim. Você sai montado na rua, a 2 quarteirões você tem um parque. Aí você tem várias pistas, tem tudo, tem adestramento, CCE, tem pista de salto, tem tudo num parque da prefeitura. Quer dizer, então todo mundo tem essa condição. E um dos melhores cavalos na época que eu comprei era de um ferrador. Olha só, era um ferrador que tinha um cavalo aí a gente experimentou. Que legal. Cara, era um ferrador. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso? É cultural. E isso está cada vez ficando mais aqui no Brasil, ela está virando essa cultura, porque a gente acaba vivendo muito capital, São Paulo, né, Rio de Janeiro, enfim, mas quando você vem para o interior, você vê que isso está cada vez maior. E é Sim. o que você falou, é legal porque você tem um cavalo, mas você pode ter na tua casa, né? Você pode como ter... assim, ó? Estamos aqui na casa da Giovana. Então, estamos aqui na casa da Giovana, tem alguns cavalinhos, né? Alguns muito já. Não, e a região, né? Eu estava conversando agora com a Fabi também. A região aqui, você vê, tem conhecidos nossos aqui para cima, tudo Sim, muito próximo. Muito tal. perto. Então, é uma coisa que vai estar evoluindo e vai evoluir cada vez mais. Então, o esporte, ele vai tomar ele vai tomar um corpo, entendeu? Bem próximo à Europa. Obviamente, a gente tem uma distância muito grande. A gente é um continente muito grande. Exatamente. Né? Então, onde você vai ter um pouquinho mais essa dificuldade. Mas é legal, porque as pessoas sabem que pode ter o seu cavalo em casa, entendeu? E ela já está tendo essa necessidade. Eu tive conversando agora com um amigo meu, que eu tive aqui, até mesmo aqui na cidade há algum tempo, há uns 10 dias atrás. A gente falou em dois fatores muito interessantes. Primeiro, instrução. Cada vez o interior vai ter mais instrutores. Então você vai ter a condição do instrutor de repente vir na sua casa para poder dar uma aula. Isso era muito difícil. Muito difícil. Eu montei aqui a minha vida inteira. Faz 15 anos que eu monto aqui. Então, era muito antes do ano passado. A gente nunca tinha, fora você que veio da clínica aqui, a Andrea Muniz que veio da clínica aqui, a gente não tinha acesso a super profissionais. Fora, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem, conhece fulano, mas e se eu não conheço ninguém? Como é que você vai ter acesso? Como é que eu vou ser assessorada? Tipo, e aí? Então, mas isso vai melhorar, porque você está tendo hoje, logicamente, você tem muito mais, você vai ter muito mais profissionais de qualidade, e esses profissionais eles vão ter as instruções e eles vão realmente poder trazer esse conhecimento para todo mundo, né? Então, Europa, Estados Unidos, o que você faz? O cara fica na casa dele e aí você leva o seu cavalo para ter aula na casa dele, pega no seu trailerzinho, o seu carro, vai lá e leva, e aí vai ter aula lá, aula para você tudo certinho. Mas, por exemplo, lá também, ao mesmo tempo, parece outro mundo, né? Nos Estados Unidos. Eu estive lá há pouco tempo, e aí tem aquelas Tractor Supply da vida, que você vai lá e compra seu próprio saco de serragem. Tipo, a gente ainda não chegou lá, que eu saiba. Mas eu acho que é um caminho interessante, né, da gente pensar. Mas é isso que eu tô te falando, é cultural. Você vê lá, por exemplo, é uma coisa natural. Sim. Você vê, por exemplo, você vai no supermercado onde você vê as famílias, né, a mãe com os filhos no supermercado, você vai ver, chega lá numa loja, você vai ver a mesma mãe com as crianças comprando serragem, ração, botando no carro dela, levando para casa. E eu acho interessante porque aqui no Brasil o agronegócio é muito forte, a criação de, cavalos para outros fins que não são o esporte é muito grande também, né? E mesmo assim a gente tem, lógico, as agropecuárias, mas não é a mesma coisa. Você fala, tem um cavalo numa cocheira, para uma pessoa dessa é uma coisa tipo, nossa, um cavalo numa cocheira. Exatamente. Então, mas volto a dizer, então você vai ter acesso a isso, entendeu? A essa instrução, e você vai ter acesso a uma outra coisa que é muito importante, que ainda falta um pouquinho no interior, que é o cavaleiro de cavalos novos, né? Porque hoje que todo mundo cria, você tem que levar para algum lugar.
alguma hora alguma Você- pessoa vai se dar muito bem nisso. Então, e várias, não é algumas, sabe, não é uma ou outra, várias, porque são regiões. Aqui mesmo a gente estava falando com o Furtino, essa região aqui precisa de um cavaleiro de cavalos Sim. novos, entendeu? Olha a quantidade de cavalo que tem aqui. Tem o André ali em Sorocaba. Exatamente, tem o André, só que o André é um só, coitado, entendeu? Então, daqui a pouco É um bom ponto. ele vai ter que ter mais, então ele vai formar mais pessoas, daqui a pouco aquelas pessoas, e aí você vai ter realmente um grupo onde vai poder atender todo mundo, que continua nascendo, todo mundo está criando, continua nascendo cavalo, cada vez mais qualidade, e você vai ter que ter esse suporte. Cavaleiros gabaritados para Isso. dar essa formação, né? Com condições e tudo, e sair um pouco só do centro, porque a gente fala, ah, não sei o que, tudo acontece no centro. É verdade, tudo acontece realmente em São Paulo. E nós não estamos falando só em São Paulo, estamos falando no Brasil inteiro, tudo acontece em São Paulo. Né? Eu ia te perguntar justamente isso, porque você, como um cavaleiro muito premiado, você viajou já o Brasil, o mundo inteiro competindo. Eu ia te perguntar se você acha muito diferente as regiões do Brasil em termos de estrutura. Sim, muito, 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 é muito diferente, porque você vê, por exemplo, infelizmente você vê Porto Alegre, porque tinha um centro bem grande, e hoje ele tem outras atividades com cavalo, e não só de hipismo ali, as outras acabaram tomando conta um pouquinho, eles ficaram realmente, enfraqueceram, principalmente depois da pandemia, aquela coisa, acabaram enfraquecendo um pouquinho esse poder ali do hipismo em Porto Alegre. Mas você vê, por exemplo, Minas, ele cresceu. Minas cresceu. Né? Uhum. Rio de Janeiro caiu, está voltando. E olha que Rio de Janeiro aqui do ladinho. Sim. Né? E aí quando a gente fala São Paulo, é um monte, porque não é São Paulo capital. Né? A gente pode falar, quer dizer, São Paulo capital são 2, 3 hípicas grandes, mas você vê Campinas é um fenômeno. Indaiatuba é espetacular. Aqui, um amigo meu está fazendo agora um centro de treinamento aqui ali perto de Campinas. Pode fazer propaganda se você quiser, pode fazer, tá liberado. Ali em Olambra, ele vai construir um negócio espetacular para evento. Quer dizer, é isso que eu tô falando. Você vai ter daqui a pouco, você não vai precisar mais entrar em São Paulo, que é uma dificuldade, né, entrar em São Paulo. Com certeza. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Você tem um caminhão, é difícil, exato. você é difícil, pega trânsito, chega atrasado. Daqui a pouco você vai ter os eventos acontecendo no interior, porque Campinas já ficou meio central. Também é difícil de entrar, você pega trânsito, você também tem... E outra, ao redor da hípica não tem a estrutura própria para parar o carro sem ser guinchado e tudo mais, tipo, é um problema. É um problema, realmente, a estrutura da hípica de Campinas, eu fui sócio da hípica de Campinas, onde era hípica de Campinas, a Sociedade Hípica de Campinas, na época, ela era basicamente o hipismo. Depois cresceu de uma maneira e tomou conta, os outros esportes acabaram tomando conta e realmente ficou central. Então você vê que é um grande centro como a Hípica de Campinas ali, a Sociedade Hípica de Campinas, você já não tem acesso. E aí você cai o quê? Para Indaiatuba. Indaiatuba está aqui do ladinho, né? E um centro bom. O Elvete é legal. O Elvete é super legal do lado da estrada e tal. Quer dizer, então quando você começa a ver isso, você começa a ter um pouco esse suporte. E aí vamos um pouquinho mais longe, lá, Agrobem, entendeu? A estrutura é ótima, várias pistas, um monte, um espetáculo, mas é um pouco mais distante, então eles ainda não conseguem fazer um movimento de equitação ali, entendeu? Onde dá esse suporte. Agora eles criam muito, eles têm aquela estrutura para justamente manter os cavalos deles ali e prepararem os cavalos na região para poder vender para o Brasil inteiro. E hoje é o Aras que mais vende cavalo no Brasil. Mas a criação deles é muito extensa, né? Em comparação a... E criam de tudo, né? Do cavalo de escola ao cavalo de grande prêmio. E eles conseguem agora, olha a criação, quanto que eles criam por ano ali, né? A quantidade de leilão que eles fazem. Antigamente era o leilão principal, era o dele, agora ele já tem 2 leilões no ano, né? E fora isso, como a gente acabou de falar, os leilões de embriões cresceram. Então você tem hoje muita gente interessada em cavalo, que na criação, no esporte, e eu acho que isso não vai parar por aí, vai cada vez aumentar mais. Cezinha, você tem 3 passagens pelo Pan-Americano, certo? Sim. Conta pra gente como é que foi o processo de preparação até você chegar lá e qual é a sua maior conquista dentro desse ciclo de competir pelo Brasil. Eu sei que é uma pergunta complicada, desculpa. Não é complicada não, mas ela é extensa, é uma coisa que me traz muitas memórias e se
bobear, é uma conversa que você leva o dia inteiro para poder explicar e entender um pouco isso. Mas ó, vamos resumir. Meu primeiro Pan-Americano foi logo de cara ali em Santo Domingo. Eu tinha acabado de trocar de equipe, aí eu estava numa equipe do interior ali, e aí eu tive a oportunidade de ter alguns cavalos, e aí comecei realmente a me dedicar um pouquinho, e aí que eu comecei a conhecer um pouquinho a possibilidade de estar dentro de uma equipe do Brasil, né? E isso nós estamos falando em 2003, né? Então já faz alguns anos ali, e foi a minha primeira experiência, foi muito legal. Consegui a vaga ali na Hípica Paulista mesmo, entendeu? Numa competição ali de equipe. Enfim, e aí foi na verdade foi meu primeiro Pan-Americano e um dos mais gostosos, vamos dizer assim, porque a gente foi para Santo Domingo com os cavalos muito no começo do Pan-Americano, ficamos lá praticamente com os cavalos por causa do avião, aquela coisa, custos e tal, então os cavalos foram no comecinho do Pan-Americano, e eu fiquei todo o Pan-Americano lá dentro, então eu fiquei junto com o pessoal do adestramento, fiquei com o pessoal do CCE, aí conheci os outros esportes, conheci o pessoal do vôlei, do tênis, e aí então realmente para mim foi uma emoção muito grande o primeiro Pan-Americano. A gente foi medalha de bronze, né, por equipe, mas uma experiência fenomenal. Nossa. E ali realmente começou a me dar uma gana um pouco para isso, para a equipe, essa coisa toda, e ver o quanto era gostoso isso. E você sempre foi competitivo como cavaleiro? Sempre. Desde eu acho que é um pouco de tradição isso, né? Na verdade, a gente quer fazer sempre a coisa bem feita e você quer ter o resultado, a vitória. E o esporte é isso, você quer ganhar e tem que ganhar, e você tem que conseguir todos os recursos para você poder chegar nesse resultado, né? Então, lógico, já tinha alguns títulos naquela época e tudo, mas depois do Pan-Americano aí abriu uma luzinha diferente, assim, acendeu uma luzinha diferente, falou, então é ali onde a gente vai. E aí, justamente por esse Pan-Americano, eu já comecei a ser mais conhecido, e aí as oportunidades de ter mais cavalos e mais qualidade de treinamento, enfim, e comecei a viajar mais para fora, enfim, e comecei a ter um pouquinho mais de experiência em relação a isso. E aí, logicamente, depois o processo foi muito difícil, o processo do segundo Pan-Americano, que foi no Rio de Janeiro, né, em 2007. Esse foi um processo bem complicado, por estar no Brasil, por eu ser o único da equipe residente no Brasil, os outros eram de fora, eles moravam na Europa e não moravam no Brasil, e aquilo deu uma condição diferente, né, em termos de tudo, quer dizer, o próprio meu cavalo também, que era um cavalo brasileiro aqui, e eu tive que conquistar todas as seletivas do Pan-Americano, depois ainda o Campeonato Brasileiro, e aí mesmo assim no final ainda tive uma dificuldade de continuar na equipe, aí meu cavalo se machucou, e aí depois ele ficou bom, aí enfim, teve uma história até a gente conseguir, e logicamente terminou tudo isso. Uma das maiores emoções realmente da minha vida foi a gente terminar, eu ganhar a medalha de ouro do Pan-Americano por equipe na minha pista, quer dizer, quando eu saí da pista... Nossa, fiquei arrepiada, ó. E você imagina eu lá na hora montando e tudo, quer dizer, eu consegui ganhar, ainda tinha o Rodrigo Pessoa para saltar depois, mas ele não precisava fazer o resultado, e já na minha pista a gente já ganhou, já tinha garantido a medalha de ouro. Então aquilo foi uma emoção grande, depois de tudo que a gente passou, entendeu? E depois disso, naquele mesmo ano, teve a Tina Onassis, né, lá na Hípica Paulista também, e realmente foi assim, pessoalmente, quando eu entrei na pista e que todo mundo começou a bater palma, aquilo foi uma coisa eu nunca tive aquilo na minha vida. Aquilo, surreal. Sabe, eu ficar ali no meio de tanta gente, eu me senti, eu tive em Aachen, por exemplo, uma vez eu cheguei lá, e aí quando apareceu o Rodrigo, ou mesmo o Neco, todo mundo, aquele monte de gente batendo palma para eles e tudo, quer dizer, eu me senti ali dentro de São Paulo, né, com o meu pessoal, um pouco com aquela emoção que eu senti lá em Aachen,
privilegiando esses Sim. cavaleiros, sendo privilegiado naquele momento ali, Que entendeu? legal. Então foi uma emoção grande realmente ali. E lógico, uma medalha de ouro na carreira de qualquer cavaleiro é importante, né? Por equipe, enfim. Eu tive um pouquinho uma falta de sorte, um acidente de um estribo, senão eu tinha pego também uma medalha de individual naquele momento. Um acidente mesmo? Um acidente eu usei um estribo de encaixe e ele quebrou no primeiro dia ele quebrou o encaixe. E aí com isso o meu melhor resultado seria no Pan-Americano, a tendência era o meu melhor resultado ser o primeiro dia, foi o pior resultado justamente por esse acidente. E aí depois eu acabei fazendo 0-0 ali e tal, enfim, mas eu conseguiria ter uma chance de equipe ali, de medalha individual naquele momento, enfim, aí aquilo ficou para frente e tal, não sei o quê, e logo depois daquilo, meu terceiro Pan-Americano, que foi no México, também bastante tumultuado também para seleções e tudo, ganhei também a seletiva do Pan-Americano toda aqui no Brasil, tive que ganhar o brasileiro também para poder ganhar essa vaga, e aí fui para a Europa para montar na Bélgica, lá com o Rodrigo e com o Neco, e lá, enfim, a gente não conseguiu fazer botar uma estrutura ideal para a gente conseguir deixar a égua realmente em forma para poder fazer tudo aquilo. Mas, enfim, saltamos bem, foram 3, 4 meses ali de Europa, com ela, com a Vante do Império Egípcio, e ela foi ótima então, também. Então a parceria com o Império Egípcio é de longa data já? É de longa data, sim. Logo depois do Rio de Janeiro ali, a gente já começou com essa parceria, e aí seguimos até hoje, aí, graças a Deus, por muitos e muitos anos ali, e com bons cavalos, né? E a Vante realmente foi um cavalo super importante para o Aras, para mim, para os proprietários, enfim, é um cavalo que realmente fez a diferença na minha carreira enfim, no esporte no modo geral. Cezinha, você falou um pouco da Vante. Tem algum outro cavalo que você lembra, ou até a cavalo atual mesmo, que você tem um carinho especial? Que é diferente, você sente que o cavalo é diferente? Eu acho que todo momento você tem um cavalo diferente, né? Todo teu momento que você está vivendo ali é aquele cavalo que você tem, né? Então, a Vante, ela meio que caiu do céu para mim. Do mesmo jeito que eu vou citar os 3 cavalos do Pan-Americano importantes ali, tal, que o primeiro foi um Chapman Rouge, que eu já montava ele ali e já conhecia bem o cavalo quando eu fui para Santo Domingo, foi um cavalo super importante para mim naquela época. Depois o Singular Joter, que foi a medalha de ouro do Pan-Americano do Rio. Chapman Rouge era Garanhão, Garanhão, né? Os dois, né? Tanto o Chapman Rouge quanto o Singular também Garanhões, né? E aí depois o Singular ali também, que aconteceu, ele caiu meio no meu colo ali também, numa hora super legal ali, que o Dr. Jorge me ofereceu para montar, e depois a gente acabou fazendo um conjunto muito grande com ele. E logo depois disso, quando comecei no Império Egípcio, e a Vante a gente comprou aqui no Brasil. Nos 45 do segundo tempo das seletivas, tinha que estar nas seletivas. Eu perdi inclusive a primeira seletiva do Brasil, e a gente não tinha cavalo, e até quando a Vante caiu assim no meu colo, e aí, enfim, os proprietários ali do Império Egípcio resolveram realmente fazer esse projeto comigo, e acabou dando certo, e a gente comprou ela aqui no Brasil, ela veio de fora, e a gente comprou ela aqui no Brasil, e aí realmente ela me deu muitos títulos também, e deu muita alegria pro Aras. Com certeza, sem dúvida. Cezinha, agora a pergunta de R$1.000.000. Vamos lá. Quero saber como é que é a sua rotina de treino e como é que você organiza a sua semana, porque deve ter alguma coisa que é importante em planejar o que você vai fazer com os cavalos para alcançar esse alto nível que você tá há tanto tempo, né? Que isso é uma coisa... Nossa, de outro mundo, porque você fala, chegar no alto nível, beleza, a gente até falou nisso aqui outro dia, chegar no alto nível já é difícil, agora se manter no alto nível, como é que é essa história? Primeiro eu gosto muito, né, então pra mim... nem dá pra perceber que você gosta de cavalo, fica tranquilo, eu nem percebi. Para mim o meu prazer, assim, você vai fazer alguma coisa que você gosta, tal, não sei o que, eu gosto de outros esportes, mas realmente eu gosto de montar. Mas
que acontece é o seguinte, você aprende com os anos, né, eles vão se passando, e aí você vai aprendendo a fazer uma programação para cada cavalo. Como você tem um aluno, você consegue fazer uma programação para cada aluno. Então, esse é o diferencial. Então, nenhum dos seus alunos vai ter o treino igual, nenhum dos seus cavalos vai ter o treino igual. Então, na verdade, o que acontece? Porque o aluno, quer dizer, o conjunto, né, o aluno com aquele cavalo, ele tem uma necessidade. Então, você tem que montar um treino para ele. Eventualmente, você pode até botar, por exemplo, uma ginástica igual para todo mundo. Só que cada um tem o seu, a sua particularidade, exatamente, entendeu? A maneira que tem que ser, você tem que arredondar uma trajetória, você tem que botar o cavalo mais franco, o cavalo... tem vários detalhes ali onde você pode trabalhar na mesma ginástica. Então você faz uma programação para cada um. Então várias vezes, e a Gigi é prova disso, várias vezes a gente já sentou e falou, vamos fazer a programação como? Vamos fazer aquele evento. Qual é o evento que a gente vai? Eu quero Brasileiro de Júnior. Então tá. Então Brasileiro de Júnior daqui 3 meses. Então vamos trazer a programação toda para trás. Então aqui eu tenho que estar pronto. O que eu tenho que fazer para estar pronto aqui? E a gente começa a planejar todo aqui. Vamos fazer esse concurso, esse concurso. Obviamente, isso tudo vai depender da saúde do cavalo, do tempo. E já aconteceu, por exemplo, a gente ter que mudar alguma coisa, porque a Gigi teve que fazer uma viagem, e aí naquela viagem ela não pôde soltar um concurso, nós tivemos que fazer um outro concurso. Eu estou dando um exemplo da Gigi, mas os outros também são a mesma coisa. Você faz essa programação para cada aluno, para cada conjunto e para cada objetivo. E para o cavalo é a mesma coisa. Por quê? Você pega um cavalo hoje, você até... sábado, por exemplo, eu fiz um treino com todos os meus cavalos, entendeu? Então eu botei uma pista onde eu queria tudo que pudesse interessar em cada cavalo e na sua especificação. Então eu queria um cavalo com um pouco de ginástica de triplo, então eu coloquei um triplo. Porque o meu objetivo dele era melhorar o triplo dele. Só que os outros cavalos também saltaram o triplo, porque faz parte também do treinamento dele. A gente tem visto bastante em prova, né? Uns triplos bem ginástica mesmo, Sim, né? Exatamente. Aí você vai vendo, então, o teu dia a dia, o que você faz? Você vai vendo a dificuldade do aluno e do cavalo, tentar separar isso, qual é as dificuldades dele, e aí trabalhar em cima disso. Tá? Só para ilustrar um pouco a nossa conversa, também falando da Gigi também, uma vez a gente teve um problema, por exemplo, numa tríplice. E aí ela falou para mim, eu detesto saltar tríplice. Tá bom, naquela semana a gente fez quase um percurso de tríplice. Saltou tríplice até enjoar. A gente fez um percurso de tríplice. Por quê? Porque a tríplice vai fazer parte, o triplo vai fazer parte, o rio vai fazer parte. Então, o que acontece? Naquele momento você sente aquela dificuldade, então você vai trabalhar aquela particularidade. E aquilo vai deixar de ser um problema. Entendeu? E vai resolver. Isso, obviamente, como é que eu aprendi? Logicamente, eu tive bons instrutores, muitas pessoas, muitos cavaleiros importantes. Eu tenho que citar aqui, Vitor Alves Teixeira foi uma pessoa, para mim, um cara espetacular, é um cara espetacular e ele me ajudou muito na minha vida inteira. E eu fui aprendendo, então eu tive também uma oportunidade de uma cliente minha que me levou para os Estados Unidos, né, Isabela Salles, e eu tive a oportunidade de montar 2 anos com a Busy Madden e o John Madden. Nossa. E eu aprendi muito com eles. Né, muito com eles. E é isso, quer dizer, então você acaba trazendo aquilo para o teu conhecimento, para o teu dia a dia, e trazendo aquilo e adaptando aquelas dificuldades todas que você está tendo para você poder realmente tirar o melhor e fazer tudo. Então, eu faço sim o treinamento de cada cavalo, eu penso nisso e penso, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã? Simplesmente não é saltar, quer dizer, pode acontecer de você falar, não, hoje eu vou saltar, então pode saltar de qualquer jeito, porque você vai fazer um trabalho que, né, só para o cavalo se mexer, para muscular, para fazer. Agora, quando ele é específico, você monta um trabalho específico tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro. E você tem alguma coisa do tipo assim, segunda-feira todos os cavalos fogam, na terça-feira eu penso, sei lá, dar uma guia, você tem alguma rotina nesse sentido também? Eu gosto disso, no meu caso, lá no meu manejo, eles fogam de domingo. Então na segunda-feira eu boto alguns cavalos na guia, eu gosto de guia, né? E o exterior. Então eu procuro tirar da cocheira um pouco, fazer um pouco, andar, sair da pista diretamente. Nas hípicas, tanto na Paulista quanto na Santo Amaro, enfim, você tem outros recursos. Você tem, logicamente, além da guia que você pode dar, você tem os exteriores que dá para fazer. Sim. Então eu gosto realmente de poder tirar os cavalos no primeiro dia ali, e não saltar necessariamente no dia que eles que deixaram de descansar, entendeu? Agora, nem sempre isso é possível, né? A gente faz uma programação. Várias vezes você fala, eu tenho que
saltar na terça-feira, porque vamos para o evento, qualquer coisa assim. Então, na segunda-feira, a gente faz uma programação de trabalho com o tratador, para caminhar, para guia, para fazer. Enfim, adaptar para você poder ter realmente um melhor recurso todos os dias. Legal. E você falou um pouco de como é que é seu planejamento, né? Como é que funciona a sua rotina. E eu achei, como eu falei, você já deu clínica aqui em Tatuí e o pessoal adorou a sua clínica. E uma coisa que eu notei também, um tempo atrás já, você foi um dos pioneiros a fazer clínica online. Isso. De onde veio a inspiração para fazer isso? Então, na verdade, esse negócio, a clínica, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Teve um momento, eu não sei precisar para você quanto tempo, mas talvez ali mais de 10 anos, talvez 15 anos, não tínhamos clínicas, não tinha clínica, só tinha uma clínica, que era a clínica do CEPEL. Começo do ano, todo mundo ia lá para o CEPEL para fazer CEPEL ali, fazer a clínica do Vitor no CEPEL. Eu fui vários anos, entendeu? Levei meus alunos e tal. E realmente é uma clínica maravilhosa, muito legal e tudo isso lá em Belo Horizonte. Logicamente, depois disso, foi se adaptando um pouquinho e tal, não sei o quê, e a gente começou a trazer um pouco a clínica mais para a central, que nós estamos falando de Belo Horizonte, estamos falando que em São Paulo, onde tem mais gente e tal, então vamos trazer mais para São Paulo. Tal. E aí, eu e o Vitor começamos a fazer essa Go for Gold, que foi uma coisa assim, que foi ideia dele e tal, eu ajudei e a gente fez 4 clínicas em São Paulo muito grandes, Go for Gold. Tá? Isso começou ali em Itapecerica da Serra, aí depois a gente acabou fazendo um pouquinho, mas nesse mesmo perfil do CEPEL, que seria aquele perfil de muita gente. Nós chegamos a ter uma clínica do Go for Gold ali na Itapecerica da Serra, no Delfim Verde, com 150 crianças. Caramba! Adolescentes, cavaleiros, né? 150. Começava tipo 6h30 da manhã e terminava às 7 horas da noite. E eram 4 instrutores, ninguém parava. E eles também não paravam, entendeu? Porque era muita gente, entendeu? E isso foi. Só que aí o que aconteceu? Começou a ter uma necessidade. As pessoas começaram a procurar um pouquinho isso. E aí começou todo mundo sair um pouquinho da clínica e, obviamente, com grandes cavaleiros, né? Como eu te falei, na nossa clínica mesmo tinham 4 bons cavaleiros ali, então cada um foi para um lado, e a gente começou cada um fazer um pouco da clínica, e aí dispersou um pouquinho. E aí pegou-se essa ideia da clínica de, mas eu estou em Itapetininga, por exemplo, sei lá, se é para ir São Paulo, todo dia ficar lá, tem um hotel, tem não sei o quê, pô, por que não vamos trazer o César para cá? Né? Vamos trazer o Vitor para cá, não vamos trazer, enfim, qualquer nome para grande, vamos trazer para cá, a gente forma um grupo, e isso começou a difundir, e eles começaram realmente, aí você já trouxe cavaleiros de outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até de Porto Alegre mesmo, Brasília, que são grandes instrutores também, então a clínica começou a ficar uma coisa assim grande, e a questão de 5 a 6 anos, você tem hoje um calendário de clínicas, entendeu? Onde você tem, sei lá, 20 clínicas no começo do ano, com 20 cavaleiros X. E o que você acha que é o benefício da clínica pro cavaleiro? Bom, eu acho o esporte, ele é muito ele é difícil, né? Um esporte que é muito delicado, ele depende muito. Então, a equitação é uma coisa que você tem que estar fazendo ela frequentemente. Quanto mais você monta, melhor você fica, né? É um esporte que você vai jogar tênis, quanto mais você bate, né? Mais treina o tênis, você fica melhor, natação, atletismo, enfim, o esporte, o hipismo é a mesma coisa, você realmente precisa montar, né? E eu acho que a característica da clínica, ela traz o quê? Você conhecer um pouco aquele teu ídolo, porque o cara, quando você vai fazer uma clínica com a pessoa, é porque você gosta daquela pessoa, não é porque você vai fazer ela, entendeu? Você gosta, e aí você admira e você começa a ver. Então, o toque que ele vai te dar, muitas vezes, ele é muito importante, até mesmo ele vai conhecer teu cavalo, né? Então, eu acho que isso tudo é muito positivo em todos os sentidos, e é a experiência realmente que você traz, porque cada cavaleiro tem a sua experiência, traz adquirindo isso, e ele traz esse conhecimento, e aí ele consegue mostrar para você um pouco essa particularidade de cada um, entendeu? E é muito interessante você conhecer a característica de cada um. Então não tem um módulo clínica
Cada um tem a sua característica, tá certo? E aí eu comecei com tudo isso. Minha base toda de clínica, minha base toda de equitação vem de Vitor Alves Teixeira, tá? Então, montei com o Rodrigo, já montei com o Neco, já montei com a Bizzi, com o John, já montei com grandes cavaleiros, mas a minha base toda veio. E aí a gente veio fazendo essa parceria há muitos anos, e obviamente ele foi para um lado, eu fui para o outro, a gente é super amigo ainda, mas a gente tem mais ou menos as mesmas características ali de aulas e de conhecimento. Bom, enfim, em um determinado momento, um amigo meu, até militar, o Thales, ele chegou para mim e falou: César, puxa, por que a gente não faz uma coisa online? Eu falei, mas por que a gente vai fazer alguma coisa de uma clínica? Porque as pessoas... Vamos imaginar, as pessoas que estão em São Paulo ou que têm condições podem vir aqui ter uma clínica com você. Mas e quem não tem condição financeira ou quer esse conhecimento ou não tem isso? Poxa, era só ela lá pegar, comprar uma clínica online, ela vai ver, vai assistir. E aí você tem acesso, de repente eles vão te ligar e tal, não sei o quê. Eu achei a ideia legal. Entendeu? Eu já tinha conversado com o Sérgio Marins sobre isso, e o Marins falou, pô, eu tenho vontade de fazer isso, e aí não deu certo, porque realmente a nossa vida é muito corrida, você fica muito tempo em cima do cavalo, e não dá, você tem que se focar naquilo, e você tem uns alunos, você tem a tua vida, você tem a tua família, então é muito difícil tudo isso. E aí esse Thales chegou e falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contratar, tua clínica são 3 dias, isso, eu vou te contratar 3 dias. Você é meu 3 dias. E falar, tá bom, então vamos montar uma clínica. É isso, você é meu 3 dias. E você só eu e você. Eu e você e as câmeras. Falei, que eu vou ficar. Não, legal. Tá bom, ficamos em casa 3 dias, entendeu? Eu, ele e a esposa que ajudava, logicamente todo o suporte que a gente tinha ali, tudo, e os cavalos, e ele montou. Aí foi super legal, ele botou drone, ele botou não sei o que, botou câmera espalhada, ele botava, e aí ele falava, agora você fala daquele assunto, aí eu ia lá e falava do assunto. E aí foi muito legal, muito legal. E eu tive bastante, na verdade... E aí é parecido mesmo, o que você trata na sua clínica presencial com online? É a mesma coisa? É parecido, não é a mesma coisa, é parecido. Porque o que acontece? Eu estava fazendo ali, naquele momento, uma demonstração meio geral. E não podia ser muito técnico, tinha que ser, por exemplo, uma mudança. Não adianta você começar a falar, entendeu? Na mudança de você vir fazer um espado adentro, sabe? Não pode ser uma coisa muito técnica, você tem que vir e mostrar facilidade. Então, como é que você faz? Você faz, primeiro, para fazer a mudança, você começa a ensinar o cavalo a fazer as transições, aí o comportamento do cavaleiro, por que serve o estribo, você trotar sem estribo, para que serve o equilíbrio. Então, essas coisas básicas, onde a gente tentou se preocupar mais, entendeu? E passar essa informação para quem realmente não tinha esse conhecimento. Quem está em São Paulo tem esse conhecimento toda hora. Ele fala comigo, fala com o Vitor, fala com o Zé, fala com todos os grandes cavaleiros que tem ali. Agora, e quem não está? Quem está de longe quer ter isso, entendeu? A ideia foi essa, e foi muito legal. Tanto que teve já a ideia de fazer a segunda, e infelizmente a gente não conseguiu fazer ainda, porque era para fazer uma coisa mais técnica e tal, mas realmente agora ele é militar, ele acabou tendo que fazer um curso para fora do país também, então acabou ficando apertado, mas a ideia é muito boa, e deu muito legal isso. Legal. Foi muito bacana, e as pessoas gostaram muito, todo mundo me elogiava bastante nesse sentido, e eu vi que ficou bom, as pessoas me ligaram, falaram, eu vou comprar e vou mostrar aqui toda para mim. Então as pessoas da hípica, do clube deles, eles compravam justamente para mostrar, para deixar à disposição dos clientes dele. Entendi. E isso foi legal. E muita gente me ligava para perguntar e falava tal, e quer saber a dúvida. Eu fiz, por exemplo, nessa clínica, eu não sei se você reparou, mas tem uma aula... Eu não assisti, eu não Tem uma aula só de embocadura, do básico, mas é o básico que todo mundo tem em dúvida. Então eu peguei lá, sei lá, 5 embocaduras básicas, 6 embocaduras e coloquei... Esse seria um bom episódio do podcast também, né? Muito legal, muito legal. Um monte de gente me ligou, uma coisa simples e é simples. Por quê? Porque eles estão no meio da fazenda. Eles pegam um bridão comprado ali na loja ali. O que tem, eles não têm, sabe? Então por que serve uma focinheira? Então esses detalhezinhos básicos são super importantes, entendeu? E foi muito legal isso. Então foi uma experiência bacana. Eu acho que a gente ainda vai continuar com esse projeto ali um pouquinho na frente.
Cezinha, então a gente falou um pouco da clínica, você deu alguns exemplos já, explicar como é que faz a mudança. Você usou a Gi de exemplo em vários momentos aqui. Queria saber quais são os exercícios que você recomenda para a turma que está ouvindo a gente para que quer melhorar a equitação, que não pode faltar numa sessão de treino. Tá, isso é muito fácil. É o seguinte. Isso é muito fácil, deixa eu prestar atenção aqui. Primeiro você tem que conhecer teu cavalo. Acabei de dar um exemplo. O mais importante é todo mundo saber que ele montou no cavalo, é importante ele tirar o estribo. Por quê? Porque você entra num outro ponto de equilíbrio do cavalo e o cavalo começa a entender. Obviamente o cavalo não pode estar bravo, o cavalo não pode estar coiceando, nada disso, mas o cavalo tem que estar seguro, tá? Desde que o cavalo esteja seguro, você arrumar uma posição onde você consiga manter o teu equilíbrio e você também começar a fazer um exercício na sua perna, que você depende do assento e da perna, entendeu? Então, é muito importante todo dia fazer um pouco de trote e galope. Exatamente, aí você falou uma coisa importante. Nem sempre. Ao passo é importante. Eu vou te dar um exemplo rapidinho, que é o seguinte, a gente tinha segunda-feira sem lei lá em Wellington. Segunda-feira sem lei. Segunda-feira sem lei é o seguinte, o John falava, olha, vocês vão sair, o Wellington tem aqueles campos enormes, né? Aquelas ruas de areia, né? Espalhado para tudo. Vocês vão sair 1 hora com cada cavalo, sem estribo, ao passo. Ao passo. Gente, eram 2 cavalos que a gente pegava, matava todo mundo, ninguém conseguia, na segunda-feira ninguém conseguia mais andar. Você anda 1 hora ao passo, sem estribo. Obviamente depois você vai pegando você vai pegando mais resistência, e aí você vai ficando, aí você começa a dar um trotinho e tal, não sei o quê. Mas o fato é o seguinte, se você conseguir pegar todo dia, que seja 10 minutos ao passo, sem estribo, já é muito bom recurso que você vai ter. Depois disso, o trote, o galope, tá? É uma coisa que o teu corpo vai te mostrar um pouquinho. Você tem que estar sempre indo em busca de melhorar um pouco naquilo. E aí nessa busca, o teu corpo vai começar a provar para você o que você pode fazer. Não adianta falar, poxa, vamos sair agora galopando sem estribo. Se eu botar isso numa turma, numa clínica, no primeiro dia, botar galope sem estribo, eu derrubo todo mundo. Você entendeu? Então você tem que começar um processo. É um bom ponto. Você começa o processo. Esse é o primeiro exercício importante, tá? Trabalhar sem estribo. Segundo exercício importante, trabalhar muito cavalete de trote. Todo cavalo ele tem que saber fazer um cavalete de trote. Tem cavalos mais difíceis e menos difíceis, mas isso quem me ensinou foi o Neco. O Neco falou para mim uma coisa, cavalo que não sabe passar um cavalete, ele não vai conseguir saltar direito. Aí você tem algumas exceções, como na vida toda você tem exceções, tá certo? Mas parte do princípio que você tá trabalhando em cima de uma qualidade de cavalo grande e tal. Então o cavalo tem que passar. Então todos os meus cavalos de novos, eles aprendem a passar com cavalete de trote. São 3 varinhas a 1,40. 3 varinhas a 1,40. Pega a medida aí, galera. Já anota. Dá de 3, aí depois vai para 4, depois vai para 5, aí você vai 6 varinhas, mas começa sempre com 3 varinhas. E o muito importante, tá? Uma coisa muito facinho, que eu vou dar agora um exemplo muito simples para qualquer um ter em casa. Como você pega 3 varinhas, e aí você corta um pedacinho de caibro é aqueles quadradinhos, né, de madeira, a 1,40 aquilo. E aí aquilo serve como a sua marcação entre as varas. E ele, além disso, ele serve como corredor. Porque o cavalo, quando ele está trotando, ele quer escapar da vala, ele se joga para um lado esquerdo ou para o lado direito. E isso não pode, o cavalo novo não pode aprender a achar esse recurso lateral, ele tem que achar o recurso para cima. Porque o cavalo de trote é para dar impulsão, é para o cavalo ir para cima e não para os lados. A partir do momento que você não tem um corredor, o cavalo pode ir para o lado. Então quando você tem um corredorzinho do lado, tá? O cavalo se obriga a ir no meio, ele vai levantar, ele vai se impulsionar. Então, é um exercício super facinho, isso tem que deixar direto na pista ali, entendeu? E pode passar com todos os cavalos. Legal. Certinho. Nossa, exercício E um simples, exercício né? muito bacana Achei também. que você ia dar uma receita Nada, mirabolante, alguma coisa assim. E eu vou te falar, uma coisa muito fácil, que eu uso bastante, hoje em dia todo mundo usa isso, mas eu aprendi também lá nos Estados Unidos, são justamente as varinhas com 13 metros e 13 metros. São 3 varinhas a 13 metros, varas no chão, 13 metros. E você trabalhar 4 lanças e 4 lanças ali, você vai te dar, primeiro, distância para dar varinha. Segunda,
comportamento do cavalo. Terceiro, você faz todos os exercícios de adestramento que você consegue fazer com essas 3 varinhas. É uma coisa incrível. Então você fala só 3 varinhas, mas aí que tá. Você faz uma clínica inteira com 3 varas no chão. Com tudo. Você faz ceder a perna, faz mudança, faz apoiar, faz círculo. Você faz tudo, tudo, tudo. O famoso alonga em curta, porque você vai fazer 3 e 4, que é difícil. A hora que o teu cavalo estiver fazendo bem esse exercício, não estamos falando de salto, hein? É só vara no chão, tá? Que o risco é 0, tá certo? De lesão, de nada disso. E é difícil você ver. Se você pegar hoje, eu vou te falar, você pega uma clínica hoje, tá? E eu coloco essa, porque eu sempre no primeiro dia eu coloco as varinhas no chão. Sempre, sempre. E vou te falar a verdade. 80% tem dificuldade com vara no chão. Eu posso te dar um exemplo prático. Eu fiz esse exercício não muito tempo atrás. A minha época ela tem dificuldade no encurta. O encurta dela é impossível para um dos lados. Exatamente. Tá vendo? Então, é isso que ela tem que melhorar. E aí, isso que ela tem que fazer. E aí, então, nós estamos falando, mas é impossível. Tudo bem, então vamos começar falando. Então, aqui, ó, o meu objetivo. O que eu vou trabalhar todo dia? Essa dificuldade dele, entendeu? Essa dificuldade dele. E é normal ter, às vezes, só mais para um lado do que para o outro? Sim. Tem cavalos que tem, é normal, tem cavalo que tem mais dificuldade de um lado do que do outro, e todo cavalo tem um pouquinho diferente, e aí é onde você tem que realmente se ocupar um pouquinho. Obviamente, olhando a parte de saúde, ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema de dor, nada disso, mas a partir do momento que tenha tudo isso ok, é trabalho, aí tem vários exercícios. Por exemplo, se é o problema do lado direito, você pode fazer justamente essas varas em curva para o lado direito, e aí você vai começar a obrigar o cavalo a colocar mais o posterior. Então isso tudo vai criando um pouquinho mais o exercício e tirando e facilitando algumas coisas. Na verdade, o cavalo, ele nasce, depois ele é domado, né? E aí ele é domado e fala, puxa, mas meu cavalo é domado. Tem que os cavalos são excepcionais, que são praticamente prontos, mas que é a minoria de menos de 1%, entendeu? Os outros todos não são ruins, não estou dizendo que são ruins, são também bons cavalos, mas são cavalos onde você tem que realmente ensiná-los, né? E aí nós estamos falando só de andadura, mas tem cavalo que é invertido, tem cavalo que é debruçado, tem cavalo que tem a boca dura, tem cavalo que tem a boca suave. Então, você vai em busca do teu cavalo, procurar qual é a deficiência dele, a dificuldade dele, não vamos nem falar em deficiência, uma dificuldade, e trabalhar aquela dificuldade daquele cavalo. E é naquilo onde... Porque se você trabalhar o que é fácil, você não vai melhorar nunca nada. Por quê? Porque já é fácil para ele. Você tem que melhorar o quê? O que é difícil para ele. Dentro, logicamente, de uma condição suportável. Eu já ouvi gente falando que saltar é fácil. O difícil é o percurso que tem entre os saltos, né? É verdade. Eu já ouvi falarem isso. E aí você falou um pouco dos exercícios para os cavalos. Agora eu quero saber como é que você se mantém no esporte depois de 40 anos? Você faz alguma coisa? Como é que é a sua preparação? Então, na verdade, eu já falei isso no comecinho da nossa conversa, né? Você gosta de outros esportes. Não, e eu gosto muito. Mas tem alguma mágica aí, Cezinha? Tem alguma coisa que você não me falou? Não, eu não vou te mentir, não. Eu tenho uma dificuldade grande quando eu fico mais gordo, fico mais, sabe, quando sai de férias e tudo, então eu procuro manter. Eu tinha uma dificuldade, uma facilidade, sei lá, 10 anos atrás eu não engordava fácil. Hoje em dia eu tenho que me cuidar um pouquinho. Então, eu sinto algumas dificuldades de vez em quando, então eu procuro fazer um pouco exercício. O meu manege, ele é um pouco no morro e tudo, então aquilo me ajuda bastante a caminhar, essa coisa toda. Eu procuro caminhar bastante, sempre dou preferência para isso. Eu não me incomodo, por exemplo, em várias situações, vou contar isso aqui, mas nunca falei para ninguém. Mas, por exemplo, eu estou no aeroporto, quando eu vejo uma escada rolante, eu vou na escada normal. É uma coisa que eu gosto. Na época, teve uma época que eu morava num apartamento no 17º andar, isso alguns anos atrás, e eu subia não ia de elevador, entendeu? Isso ajudava bastante. Então são coisas assim que vai se mantendo. Mas a verdade é que eu monto muito, todo dia, entendeu? E eu tenho... Quantos cavalos você monta por então, dia, depende um pouquinho do tempo, entendeu? Depende um pouquinho do tempo. Mas, por exemplo, eu vou te falar agora nas férias que eu montei bastante em casa. A gente trabalhava eu e o menino, e o Kaique que me ajuda, a gente montava ali 13, 14 cavalos, mas revezando. Então vamos considerar que eu conseguiria montar ali tranquilamente ali
uns 8 cavalos, 7, 8 cavalos. Legal. Entendeu? E você acha que o condicionamento físico para montar cavalo pode vir só de montar cavalo? Eu acho que sim. Mas precisa ralar muito a bunda na prova. Porque o montar cavalo, aí você fala, puxa vida, mas eu monto todo dia. Você monta todo dia um cavalo. Eu monto, imagina, se eu montar 7 cavalos por dia, eu monto uma semana. O que você monta uma semana, eu monto num dia. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho algumas situações assim que as pessoas chegam e falam, puxa, mas para você é tão fácil. Eu salto quantos cavalos por dia? Né? Eu tenho que saltar. Hoje mesmo saltei 2 cavalos, entendeu? E a maioria dos meus alunos saltam 2 vezes por semana, entendeu? Porque tem um cavalo. Então isso tudo não tem jeito. O exercício é exatamente isso. É você realmente fazer a coisa, aquilo que você gosta e fazer da maneira certa. Então você tem que saltar, você tem que praticar, você tem que fazer. E logicamente, com o tempo ali você consegue ter mais acesso a tudo isso. Então, tá bom. Você deixou várias boas mensagens pra gente aqui. E para quem quiser te encontrar, tanto fisicamente como online, na sua clínica, como é que faz? Não, então, pode me ligar, me encontrar, todo mundo... Gente, mas teu telefone tá assim na boca de todo mundo? Não tem problema. Primeiro, eu tenho vários amigos, todo mundo tem meus telefones, e pode me ligar, me mandar um WhatsApp, eu consigo responder. E eu tenho algumas consultorias que eu faço, principalmente para o interior do Rio Grande do Sul. Tenho uns 3 amigos ali que eles têm muita dificuldade, então eles me mandam alguns vídeos e tudo, eu acabo analisando, ajudando. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu estou à disposição. Eu na verdade, todos os cavaleiros que têm essa proposta de fomentar o esporte. Ai, que legal. Obrigada, Cezinha, por conversar comigo. Que é isso, é um prazer. Adorei.